Bom dia, então, oficialmente. Começamos mais um warm-up do nosso Talks, que é uma versão condensada do nosso Fale à Vontade, para quem já esteve por aqui antes. E hoje a gente vai estar, então, né, Gus? Eu também estou bem feliz de estar nós três aqui juntos, eu, tu e a Fá, anfitriando essa sala, e todo mundo que chega é super bem-vindo, porque a gente está aí numa preparação para o nosso encontro, onde estaremos nós três e mais outros palestrantes para o nosso eventão de celebração dos 10 anos da Fale, que acontece nesse ano de 2025, mas que a gente comemora ali em outubro, no dia 8. Então, hoje a nossa conversa é sobre o tema que tu vai trazer para nós lá, só que hoje a gente vai falar lá, a gente vai praticar, mas a gente também quer trazer a relevância desse assunto e esclarecer um tanto mais sobre isso, que é falar sobre o improviso, a presença e como isso pode transformar a forma como a gente se comunica no trabalho, que é o nosso pano de fundo para tudo que a gente faz por aqui. Então, esse encontro ele é o Esquenta para o Talks, que acontece no dia 8 de outubro. E a ideia é que lá a gente possa vivenciar na prática, né, com o Gus, a comunicação com corpo, voz e presença e trazendo jogos de improviso para o ambiente corporativo. Então, o Gus é nosso parceiro já de longa data, talvez lá do iniciozinho da Fale, 2016, possivelmente, né? E eu estou bem feliz de te ter aqui com a gente. Esse evento, esse encontro de hoje fica gravado para quem quiser assistir depois, especialmente porque eu babei, coloquei uma divulgação de um horário nos cards e de outro na Simpla. Então, tinha gente ontem me perguntando se era meio-dia ou se era 9, e aí que eu me dei conta, né? Então, eu vou deixar aqui no nosso chat algumas informações relevantes, os dados de contato do Gus no LinkedIn, o nosso também. E para quem quiser saber mais sobre a Fale, também vou deixar alguns links ali no chat enquanto a gente começa essa conversa. E aí, Gus, eu queria que tu pudesse te apresentar para a gente, né? Antes de a gente começar com as perguntas específicas, dizer de onde tu vem e como que tu te conecta com esse tema e o que que tu espera do nosso dia de hoje. Bem-vindo. Obrigado, Ali. Cara, de onde é que eu venho? É ótima essa pergunta, né? Venho de Santa Maria, aquela resposta bem. Sabe quando a gente faz uma pergunta para o pessoal falar um monte, né? Quem nunca passou por isso, né? Ah, de onde é que tu vem? De Santa Maria. E ponto, não fala mais nada, né? Eh, o Gustavo, então, né, mais ou menos aí há 11 anos entrou para esse mercado e me conecto muito com a Fale nesse sentido. Né? Há 11 anos eu comecei, fiz uma transição geral de carreira aí, de começar a olhar também para essa parte de consultoria, de falar em público, e aí a gente vai passar um pouquinho por onde eu estive. E agora, quando tu falou, eu me lembro quando eu conheci a Fale, né, que foi num Fale à Vontade sobre jogos, lá quando vocês tinham ali a sede física ali, esqueci o nome agora da rua. Como é que é o nome da Felipe rua Neri. ali? Na Felipe Felipe Neri. Neto. Eu me lembro quando eu conheci você. Mas, contudo, todavia, portanto, eu conheci a Fá muito antes. Né? Eu conheci a Fá lá no Instituto de Cardiologia. Ela e uma mocinha desse tamanho, a gente tem uma foto, né? Que era a Dani, né? A Dani tinha, sei lá, 5, 6, 7 anos no máximo. Hoje é uma moçoila aí já de 18, né? Hoje Quer tem dizer que a gente tá ficando 18 velho. mesmo. Então são 12 anos, né? Ela tinha 6, agora tem 18. É, aí tu imagina o quanto, né? E aí o Gustavo, contando um pouquinho para vocês, né, gente? Eu venho dessa área, não diretamente, mas eu sempre tive uma posição, desde que eu comecei a trabalhar, voltada um pouquinho à liderança, né? Eu sou formado em geografia, eu tive uma empresa na área de geoprocessamento com meu irmão, e aí eu resolvi mudar totalmente de áreas quando eu fiz 30 anos, então por isso que eu digo que é mais ou menos aos 11 anos. Então quem já viu um pouquinho aí sobre a questão de setênios, sabe que é a hora que dá aquela questão assim, meu Deus, preciso mudar de vida, preciso fazer outra coisa. E aí eu resolvo me aventurar nesse mundo de consultoria, me aventurar nesse mundo através de uma figura um pouco diferente naquele momento, que eu acho que era meio novo, meio diferente do contexto, porque eu comecei a fazer trabalho de palhaço de hospital. E aí eu vi que dava para levar essa figura, essa questão da comunicação, da presença do corpo para outras instituições, né? E aí o Gus começa a olhar para isso e pensar assim, cara, por que não transformar os ambientes hospitalares? Já está acontecendo. Mas por que não transformar os ambientes também corporativos, onde a gente tem tanta dificuldade em se conectar, onde a gente tem tanta dificuldade em se vulnerabilizar, onde a gente tem tanta dificuldade em motivar as pessoas? Então eu venho, né, nesses últimos 11 anos com essa pegada.
E costumo dizer, fechando já aqui, né, ali, que o mundo dá uma volta muito louca, né? Tem um vídeo do Wellington Nogueira, que é o cara que me inspirou a fazer isso, que é o fundador dos Doutores da Alegria, que ele fala, a Ali e a Fá sabem, tá, gente? Eu não sou muito bom em decorar falas e dar referências. Mas tem uma fala dele num vídeo, até tem esse vídeo na internet, depois eu posso passar ele para vocês, que ele fala assim, ó, que o palhaço tinha saído do circo e estava onde a crise era iminente. E estará o dia onde a transformação se faz necessária. E quando ele fala essa frase, ele está dentro da B3 em São Paulo. E atualmente eu trabalho a área de cultura e pessoas de um escritório de investimento. Então, ou seja, eu achei que o Elton Nogueira estava querendo me mandar para o hospital, mas no final das contas ele acabou me mandando para o mercado financeiro mesmo, né? Então é essa a ideia. Então eu venho muito com essa pegada de usar a vulnerabilidade, de usar o improviso, usar o humor, usar a presença para ajudar as pessoas a se motivarem, ajudar as pessoas a se vulnerabilizarem e, por que não, né, sendo um pouquinho clichê, acessar a melhor versão de cada um. Então, eu acho que isso que o palhaço me ajudou muito nesse sentido. Muito bom, já uma super introdução sobre nossa conexão. E, Gus, quando a gente fala em improviso, que acho que foi talvez um dos assuntos que nos conectou lá atrás, né? Muita gente pensa em teatro, porque a gente traz práticas da improvisação aplicada que vem do teatro para cá, ou pensa em palhaçaria, como tu mesmo trouxe, né? Mas como que tu acha que o improviso tem a ver com o dia a dia no trabalho? Como que tu traz para a gente essa conexão para quem não participou dos nossos Improlabs, e a gente pode resgatar isso em algum momento também no nosso histórico, né? Como que tu faz essa transição, né? Essa conexão entre esse mundo do teatro, da palhaçaria e do mundo do hospital, que talvez seja algo mais conhecido, né? Com o dia a dia do trabalho nas organizações. Mari, eu acho que tem tudo a ver, tá? Para mim é uma coisa que me move muito, porque assim, ó, eu fui moldado lá quando eu falei de geoprocessamento, geografia, engenharia cartográfica. A gente trabalhava, inclusive, com produtor rural. Então, eu fui moldado num mundo muito cartesiano, muito tinha que ser tudo 880, tudo muito certinho. E aí, vamos lá, tá? Pegando improviso e levando para dentro do nosso negócio. Quem nunca foi, por exemplo, numa reunião que a pessoa XYZ levou um PowerPoint e tu viu que aquilo lá estava decorado, que ela não levou informação, ela não se comunicou. Ela foi lá e despejou um monte de informações. E aí, quando a gente começa a falar em levar improviso para as empresas, a gente começa a falar em se comunicar de uma forma melhor. Porque a gente passa diretamente pelo princípio da gente estar com criatividade, da gente estar com presença, da gente estar com estado de espírito, e a gente começa a se permitir a se comunicar de uma forma mais leve. Então, hoje, por que até quando tu me convidou para falar aqui e no Talks, eu trouxe muito isso o quanto hoje, quando você está numa posição de liderança, ou você é uma pessoa que precisa falar em público, ou até mesmo se comunicar com os seus pares, a gente entra com os jogos de improviso como uma forma de pensamento rápido. Então, o que que acontece, né? Quando a gente pratica os jogos que a gente fez os Improlab lá na Simplify, né, que a gente levou para as empresas, sempre foi com esse olhar de como refinar as minhas soft skills de conexão, como refinar as minhas soft skills de presença, como refinar as minhas soft skills de vulnerabilidade. E aí eu noto que a gente tem vivido hoje um mundo que a gente está muito preso nisso aqui. E se a gente olha para alguém e diz assim, cara, vamos fazer uma reunião sem celular, parece que as pessoas travam, as pessoas bugam. Então a gente precisa voltar para a presença. Então os jogos, eles vão nos ajudar aí com atenção plena, eles vão nos ajudar a nos comunicar de uma forma melhor, eles vão nos ajudar a ter mais criatividade, né? E tem um dos princípios dos jogos que a gente vai trabalhar muito lá no Talks, que para mim, eu gosto de usar ele como exemplo que todo gestor devia ter, né? Até já vou dar um spoiler aqui, que provavelmente quando a gente for fazer o jogo do Sinhê, vai ser eu e a Ali de dupla e vai ser uma coisa tipo assim, fora da realidade, que a gente vai ficar muito sem jeito, porque a gente sempre ia para uns mundos, tipo assim, fantástico mundo de Bob. Mas o que que é o Sinhê, gente? É aceitar a opinião de outra pessoa. E aí eu faço um convite aqui para a gente refletir. Vai dizer que já não aconteceu com você, de um dia tu acordou de manhã, que nem a gente está agora aqui. E aí entrou alguém na tua sala, entrou alguém no teu ambiente de trabalho, cara, que aquela pessoa chega a vir tipo Chaves, assim, sabe? Zaz, zaz, eu tenho uma grande ideia, não sei o que lá, e tu, em vez de comprar aquela ideia e ouvir, que é um dos princípios do improviso, que é o sim e é o primeiro,
tu jogou um não é naquela pessoa. Ela chegou para ti mega feliz para falar sobre um projeto e tu olhou para ela e fez assim: não, não vamos perder tempo com isso. E aí passou uma semana, duas, e tu olha para aquele colaborador, para aquele funcionário, e tu assim: nossa, como o fulano tá desmotivado. Cara, tu não tá às vezes nem dando a oportunidade da pessoa falar. E o improviso vem muito isso, de tu permitir o outro a jogar contigo. E aí eu noto que muitas vezes a gente não dá tempo de fala, não dá tempo de se conectar. Então, para mim, o jogo de improviso dentro das organizações, ele vai além de um jogo para brincar um pouco e voltar a ser criança. Ele vai para esse lado da comunicação, principalmente gestor-colaborador. Cara, como que eu permito as pessoas a falarem melhor? Como que eu permito as pessoas trazerem uma ideia nova? Porque o jogo de improviso ele tem muito isso. A gente acredita que o jogo de improviso é improvisado, tá errado, tá, gente? O jogo de improviso nada mais é do que técnica por trás para nos ajudar a extrair mais criatividade, extrair mais atenção. Então a gente começa a olhar de uma forma bem diferente sobre isso e o quanto a gente volta lá para o que vai ser o tema lá no Talks, a questão da voz, do corpo, a gente se permitir a falar de uma forma onde a gente se exponha melhor, onde a gente traga ideias de uma forma mais coerente. Os jogos de improviso ajudam muito nisso, tá? Então eu gosto muito de usar isso para conexão com esse olhar de poder estar mais pronto para o que o outro tem a dar e você quer receber. E eu te ouvindo, fiquei pensando em várias coisas que a gente já experimentou nesses 9 anos para cá, mas 10 aí da Fari, né? De trazer os jogos de improviso para que a gente possa se perceber. Então, também um jeito da gente se conhecer, como que a gente interage nas nossas comunicações, né? Porque nos jogos a gente consegue perceber como a gente se sentiu, o que a gente aprendeu em relação a gente, a interação com o outro. E a gente praticou isso durante muito tempo, né? Especialmente ali um ano antes da pandemia, em que a gente tinha laboratórios para praticar improviso aqui em Porto Alegre. E esse ano, no ESAR, no Encontro Sul-Americano de Recursos Humanos, a gente ofereceu duas oficinas ali em Bento Gonçalves e a FA trouxe, né, numa das oficinas, a questão dos jogos para o povo de RH, né, para o povo de gestão de pessoas e o quanto os jogos podem ser usados tanto para quebra-gelo quanto para alguma percepção de comunicação, quanto para abrir e fechar reuniões e encontros, ou mesmo uma oficina de destravar mesmo essas habilidades, né? E aí a gente percebeu que tinha muita gente que ficou afim, que estava conhecendo talvez pela primeira vez, ali experimentando pela primeira vez, e a gente percebeu que eles partem, né? Os jogos partem de duas palavras essenciais que a gente conversou bastante no nosso encontro prévio, né, Gus, de entender o que a gente ia trazer para essa fala de hoje. E aí a gente falou muito da questão da vulnerabilidade. Eu lembro sempre do nosso jogo lá, né, do mergulhinho. Vou dar só essa palavra aqui, não vou explicar muito sobre isso, que é a gente poder experimentar estar vulnerável de uma maneira bastante lúdica, né? Então, a vulnerabilidade é algo que a gente vê sendo falado, não talvez não tanto praticado, tanto experimentado no mundo corporativo, a partir até das próprias pesquisas da Brené Brown, né, que é a super referência no tema, e que traz essa distinção de vulnerabilidade e fraqueza, né, e dizer que a vulnerabilidade é justo o que cria uma conexão. E aí, quando a gente fala em presença, a gente poder estar inteiro numa conversa, e isso também está conectado com estudos de mindfulness, que também é algo que eu sei que tu traz aí para o teu dia a dia, né? E que trazem como que a gente consegue, através da atenção plena, melhorar a nossa qualidade de interações. Então, com base nesse lugar de olhar para as questões de vulnerabilidade, de presença, como que tu acha que o improviso e até mesmo o palhaço, né, podem ajudar as lideranças e os profissionais a se abrirem mais, né, sem medo de mostrar essa vulnerabilidade? Tu sabe que, te ouvindo agora, me veio na cabeça alguns anos atrás, uma das primeiras oficinas que eu fiz de palhaço mais sérias, assim, vamos dizer, né? Fazia essa questão de oficina em Porto Alegre, tem bastante, convido aí todo mundo a procurar uma oficina de palhaço, jogos de improviso, e fazer ou levar para dentro da sua empresa. Faça isso, tá? É sensacional. Mas eu fui fazer o curso em São Paulo dos Doutores da Alegria, e aí me inscrevi no curso, bom, vou fazer um curso de palhaço, era uma semana o curso. Eu chego lá, eu não sou muito fã da leitura, vamos combinar aqui, não vou mentir para vocês, né? Mandam o livro da Brené Brown pra gente ler pra oficina. E eu pensei, cara, eu tô indo fazer uma oficina de palhaço, por que eu tenho que ler um livro?
Depois eu fui entender que ser e o que eles queriam lá era acessar a vulnerabilidade do ser humano. E aí, cara, para mim caiu uma chave assim, ó, que tu acabou de falar, o quanto a gente tem medo de usar a real máscara que somos. Então a gente veste diversos personagens, né? Então muitas vezes a gente chega no trabalho e a gente, agora eu sou o gerente XYZ, eu sou o diretor, não sei o que lá. E aí às vezes quando a gente vai no rap ou quando a gente está em outros ambientes, as pessoas olham às vezes para nós assim, nossa, como que é diferente? Cara, será que a gente precisa vestir essa máscara social que a gente não pode nem se vulnerabilizar? Então isso é muito louco, tá? E aí eu fui lá conhecer e trazendo a vulnerabilidade para mim, o palhaço é o cerne disso, né? E aí eu cheguei lá, e aí todo mundo, a gente tinha uma visão, até aquele momento eu não conhecia tanto de palhaço, e na hora que a gente vai usar o nariz de palhaço, eles usam analogia, a gente da palhaçaria, usa a analogia que o palhaço usa o nariz porque é a menor máscara do mundo. E ao invés dele te esconder, ele te revela a tua essência. Cara, isso te dá um nó na cabeça no primeiro momento, porque tu pensa assim, opa, peraí, eu vim aqui para fazer palhaçada, e aí a gente tem muita visão, claro, do palhaço do circo, a gente tem muita visão uh, do palhaço de rua, muitas vezes até da questão do stand-up. E esse palhaço que a gente está acessando lá, que é o palhaço que se vulnerabiliza, que é o palhaço que aí a gente se dá conta, fazendo esse tipo de oficina, que a maior dupla de palhaços que existiu no Brasil, ou talvez para mim, no mundo, é Chicó e João Grilo no Alto da Compadecida. Eles são uma dupla de palhaço e eles foram treinados por esse lugar onde eu fui fazer o curso lá em São Paulo, que chama-se Lume. Aí a gente descobre que quando a gente olha o filme O Gordo e o Magro, por exemplo, que é talvez um dos principais palhaços do mundo, é vulnerabilidade. Então a gente descobre que o palhaço vai muito além. Pô, Gustavo, mas o que que isso tem a ver com liderança? O que que isso tem a ver dentro das empresas? Cara, tem a ver com conexão. Tem a ver com se permitir se vulnerabilizar para se conectar de uma forma genuína com o outro. E aí você dá um passo atrás. Qual é o lugar mais difícil, às vezes, de tu te conectar com alguém? E aí a gente volta lá no que eu falei para vocês no início da questão do palhaço de hospital, o palhaço visitador que se chama, né? Cara, tu chegar na figura de palhaço dentro de um local onde as pessoas não esperam chegar um palhaço. Elas não esperam que alguém vai chegar ali se preocupando com a dor delas, com o momento delas. Então, quando tu te vulnerabiliza e tu inverte esse jogo, as coisas mudam. A partir do momento que o Wellington Nogueira, com aquela frase que eu falei lá para vocês, olha e diz assim, cara, o líder precisa ser uma pessoa vulnerável. O que que ele quer dizer com uma pessoa vulnerável? Tem que ser uma pessoa acessível. Tem que ser uma pessoa de portas abertas. Tem que ser uma pessoa que pratica o sinhê. Tem que ser uma pessoa que as pessoas olham para ele e dizem assim, cara, ele é autêntico, ele é genuíno. E aí a gente começa a falar num espaço de vulnerabilidade que talvez, e aí é uma visão talvez muito minha, a gente já esteve muito mais além e a gente retrocedeu no tempo. Que parece que a gente está de novo hoje dentro das organizações com medo de ser quem a gente quer ser, e aí a gente traz lá a questão da felicência dos ambientes psicologicamente seguros. Cara, teve um momento que, pelo menos, as bolhas que eu vivia, estava se falando muito isso. Às vezes eu tenho a impressão que a gente botou isso de volta para baixo do tapete e diz assim: não te vulnerabilize e continua dentro da tua casca. Não, pelo contrário. A gente tem que muito mais nesse momento usar a vulnerabilidade do palhaço que os jogos vão fazer para a gente criar conexões para se comunicar de uma forma muito mais genuína. É difícil? Ninguém está falando que é fácil, tá? Ninguém está falando que é fácil ser que nem a Ali, que é uma pessoa mega comunicativa, que nem a Fá, que é uma pessoa mega comunicativa. Cara, não é fácil. Mas a gente precisa treinar isso. Para que, como é que a gente treina isso? Através desses jogos que a gente vai estar treinando o se vulnerabilizar. E dá resultado, tá, gente? Eu era uma pessoa que era bem mais tímida quando jovem, usei essa questão de jogos de improviso, jogos de teatro, para me soltar. Ao mesmo tempo, a gente precisa se permitir a se vulnerabilizar. Eu acho que isso é uma coisa que vira o jogo, tá?
E eu te ouvindo, eu fiquei lembrando de várias experiências que a gente teve levando oficinas de improviso e oficinas de comunicação a partir de práticas para dentro das organizações e o quanto, né, você trouxe essa conexão com segurança psicológica, o quanto ainda em ambientes não seguros e talvez a gente tenha tido de fato um passinho para trás no mundo atual, né, desse medo da gente se expor, medo de errar. E eu fiquei pensando o quanto que a gente precisa resgatar isso, né? E talvez até abrir espaço para falar sobre segurança psicológica, talvez tenha um lugar para a gente poder praticar essa conexão, e aí a gente fala muito disso, de que existe uma cultura que paira no ar, de que as pessoas pensam de que é melhor estar seguro do que arrependido, então eu não me exponho, não me vulnerabilizo, não me abro, né, me edito o tempo todo, gerencio ou tento gerenciar a impressão que os outros vão ter sobre mim, e o quanto que os jogos de improviso e a palhaçaria podem nos abrir um novo olhar para isso, né? Da gente poder se permitir. E aí, tu falou do palhaço. E do palhaço no ambiente de trabalho, né? A gente já fez algumas experimentações bem legais sobre isso. E o que a gente sabe, né? Tu trouxe boas referências aí, né? Mas que o palhaço ele não tem medo do erro. Então tem muita conexão de fato com esse espaço seguro, né? E a gente sabe que o palhaço ele brinca com o erro e que isso é muito potente, porque no mundo corporativo ainda existe um enorme receio de errar por conta do julgamento e da retaliação que isso pode trazer junto, né? Então tem várias pesquisas que mostram que as equipes que lidam com o erro de forma construtiva, inovam mais e confiam mais umas nas outras. Então, queria que tu pudesse falar um pouquinho dos princípios do palhaço, que a gente pode trazer e que tem conexão com o mundo corporativo. Boa. Cara, eu acho que o palhaço, ele brinca, né? Como tu falou, ele usa, ele permeia 5 princípios que para mim são fundamentais. E se eu fosse dar uma dica de hoje, eu gostaria que todo mundo saísse daqui usando esses 5 princípios, tá? Então, anota aí, essa é a dica de ouro, né? O que eu quero, gostaria que vocês levassem. E para mim mudou a minha vida quando eu passei a olhar para esses 5 princípios. Cara, o primeiro deles é uma coisa que a gente precisa urgentemente ahn, resgatar na nossa sociedade. Chama-se simplicidade. Então, o primeiro princípio do palhaço é ser simples, né? Então, o quanto a gente precisa usar a simplicidade a nosso favor. E aí, o que a Ali acabou de falar, né, de ambiente psicologicamente seguro, né? Esses dias até a gente estava brincando, esses dias não, faz mais tempo, né? Que com certeza foi numa oficina de improviso no jogo do Cine, a abertura das últimas Olimpíadas na França, né? Porque, tipo, do nada saía outra coisa e vinha outra. Porque, cara, simplicidade. Vamos fazer, vamos jogar junto. Segundo princípio, para mim, que ele tem que ir para dentro das empresas urgentemente de volta, é a generosidade. O quanto a gente está deixando de ser generoso nas nossas relações, o quanto a gente está deixando de ser generoso no nosso dia a dia. E aí, cara, tem uma palavrinha que a gente, eu acho que das tias a gente está voltando a falar nela e a gente precisa tocar mais ainda, que é a empatia. E a partir do momento que eu sou uma pessoa mais generosa, que é um dos princípios do palhaço, eu me torno diretamente generoso. A partir do momento que eu sou empático, eu sou generoso. A partir do momento que eu sou generoso, eu sou empático. Só que isso é trabalhável. Isso eu preciso trabalhar. O outro princípio do palhaço, que me conecta muito, é a leveza. Cara, leveza. Como é que eu faço as coisas de uma forma leve? Como que eu faço umas coisas, a questão com prazer? E aí aqui a gente pode, Gustavo, vamos viajar na filosofia, lá no eudaimonismo e na eudaimonia. Cara, problema algum. A gente tem que ter os dois, tá? A gente tem que ter um propósito de vida lá no final, mas a gente tem que fazer o nosso dia a dia ser mais leve. A gente tem que se permitir hoje dentro das nossas organizações ser leve. E aí o palhaço fala em leveza. E mais para frente, pelo que eu e a Ali conversamos, a gente vai trazer aqui também, pincelar um pouco com vocês, cara, o uso da ferramenta no humor no dia a dia do nosso trabalho. Como é bom quando a gente chega num lugar e alguém faz um comentário genuíno, faz uma piada, uma reunião mais leve. Cara, isso é leveza. Isso é leveza. E o outro que permeia a vulnerabilidade também é a honestidade. E às vezes a gente tem uma dificuldade enorme de ser
honesto, e o honesto do palhaço é com o ser humaninho mais importante da nossa vida, que é nós mesmos. Então, o palhaço, ele parte da simplicidade, generosidade, honestidade, leveza e o último que a gente precisa ter, prazer. Cara, a gente precisa ter o prazer no que a gente faz. Eu costumo dizer isso e parece meio loucura, né? Cara, se tu tá num lugar que tu não te sente bem, sai de lá, procura outro emprego, vai fazer outra coisa da tua vida. E o palhaço tem muito isso. Se ele não gosta, ele não tá lá. Se ele não gosta, ele não vai fazer. E aí, o quanto a gente às vezes perde a leveza por estar não querendo discordar de alguma coisa, não ter um ambiente onde a gente possa fazer. Então, se eu fosse resumir para vocês o que o palhaço traz de uma forma muito simples, né? Por mais que a simplicidade esteja junto, é simplicidade em tudo que tu for fazer. Simplifica. Faz da mais simples possível. Segundo, generosidade. Olha todo dia para as pessoas com generosidade. Entende as pessoas, empatiza, escuta, te comunica de uma forma clara. Se um colega teu te perguntou alguma coisa 10 vezes, responde 10 vezes de uma forma generosa. Seja honesto contigo mesmo. E eu acho que aqui também é um ponto que vem muito da vulnerabilidade. Como eu consigo me vulnerabilizar de uma forma também que eu não me machuque, tá? Então, muitas vezes as pessoas querem se vulnerabilizar e não são honestas com ela. Cuida isso também. E a leveza e o prazer. Então, o palhaço permeia esses 5 princípios, olhando sempre para isso. No final de tudo isso, a gente usa uma palavrinha que ela parece clichê, mas é o que a gente gostaria de todo mundo ter lá no final, né? Ser a nossa melhor versão. Então, quando a gente coloca os princípios do palhaço, quando a gente usa o nariz de palhaço, o que a gente está fazendo? Acessando a menor máscara do mundo, que para mim poder acessar esse universo, eu preciso ter simplicidade, generosidade, honestidade, leveza e prazer, e ser a minha melhor versão, porque eu passo a me conhecer de uma forma diferente. Então, oficinas de palhaço, jogos de improviso, nada mais é que eu me conectar com esses 5 princípios, né, com os princípios dos jogos de improviso também, que é onde eu me acesso o eu acesso o meu eu, e aí eu começo a olhar para o outro. Muito bom. Agora que eu fiquei aqui com duas palavras destacadas sobre esses princípios, né? E a generosidade é a primeira que eu queria trazer, que é uma das happiness skills, né? A generosidade é uma das habilidades que levam bem-estar, uma das habilidades que a gente pode treinar para ser mais feliz. Então, também como que a gente pode trazer isso para uma prática do dia a dia? E aí eu acho que os jogos nos ajudam a lembrar disso. E generosidade tem a ver com a gente dar de forma abundante não só recursos, mas o nosso tempo, a nossa atenção. Então, o quanto é necessário ser generoso também no mundo do trabalho, consigo e com os outros. E a questão da leveza, né, que não por acaso foi uma das palavras centrais do nosso Art of Hosting. Para quem não conhece, a arte de anfitriar conversas significativas e colher resultados que importam. E a gente traz muitas práticas e construtos do Art of Hosting também para o mundo corporativo. E a leveza é uma das palavras essenciais, né? E a gente pode se permitir ser leve também, acessando esse lugar a partir de jogos e lembrando disso, né? De quanto isso impacta o mundo corporativo, porque existe de fato algo que a gente já estuda, que é o contágio emocional, e se a gente pode ser leve, a gente vai impactar também o nosso ambiente. E aí, para a gente e se encaminhando aí para a segunda metade desse bate-papo, né? E a gente vai poder praticar tudo isso lá no dia 8 de outubro, mas aqui a gente poder trazer um pouco dessa base teórica, né? De por que que isso é importante, relevante, e o que que a gente já fez sobre isso no mundo do trabalho, né? E, e aí, para a gente fazer essa pontuação, da gente falar de corpo e de voz, né? A gente sabe que existe um impacto da comunicação que vem da linguagem não verbal, a gente fala disso em todos os workshops de comunicação. E aí ele engloba postura, gesto, entonação de voz, então tudo que vai além da palavra também, né? E a gente sabe que a linguagem corporal muda a percepção do outro, né? A gente pode estar mais aberto, mais receptivo, mais fechado, mais julgando, sem estar falando nada, né? Então, o que que chama mais atenção no impacto do corpo e nos gestos na comunicação? Como que a gente pode treinar essa presença, né, também nas situações de pressão no trabalho, né? Então, acho que também passa muito por um lugar de gestão emocional e como que a gente deixa isso transbordar no nosso dia a dia.
E aí eu queria que a gente pudesse falar um pouco, né, sobre como que a gente pode se preparar e fazer essa gestão interna melhor, como que o improviso pode apoiar a gente nessa equação. Eu acho que quando tu falou de corpo, né, Ali, eu concordo contigo. Muito bom. Cara, não tô concordando contigo. Eu fiz uma cara de empurrado e cruzei os braços. Quantas vezes tu tá numa reunião e às vezes a gente faz isso? Baita ideia. Aí aqui eu fui mais sarcástico. Ou, cara, não. O quanto é importante, principalmente essa questão do corpo, da voz. O corpo fala, tá, gente? O quanto o palhaço me trouxe para esse mundo. Ontem mesmo eu cheguei no escritório aqui de Floripa, que eu tô em Floripa, onde a gente tem escritório, e, cara, vai ficar gravado, tomara que ele não veja depois e ninguém veja, tá? Tinha uma pessoa que tu nitidamente notava que ela não estava bem por alguma coisa. Todo lugar que eu chego, né, eu tenho o costume de dar bom dia, boa tarde para todo mundo. E aquela pessoa, quando ela respondeu, não respondeu com uma intensidade boa. Daí eu chamei a pessoa para conversar. Olhei a questão da generosidade. E realmente ela estava com problema. Cara, o quanto a gente nota essa questão no corpo das pessoas, só que o quanto às vezes a gente não se permite anotar. E aí, quando a gente entra nessa seara do corpo, cara, o corpo fala. Seja aquela pessoa que, o ambiente do meu escritório, da minha empresa tá pesado. Beleza. Mas tu é a pessoa que chega às vezes de manhã e dá um bom dia sorrindo para todo mundo, ou tu dá aquele bom dia entre dentes que tu nem sabe direito o que que a pessoa falou, né? Podia muito bem ter começado aqui com vocês falando, bom dia, gente aí, tudo bem? Como vocês estão? Como foi? Ou chegar e dizer assim, bom dia. Cara, eu tiro totalmente a energia do lugar. Eu tiro totalmente uma entrega que ele poderia ser muito melhor no primeiro momento. No primeiro momento. E aí essa questão da conexão, ela fica muito vívida. Por quê? Porque a conexão que a gente gera nas pessoas através do corpo, da entrega, da voz. Então, às vezes eu vou lá, vou falar com alguém, vou dar uma palestra, tenho que trazer um número importante para a empresa, aí eu chego lá e começo a ler um slide. Bom, não improvisei nada, não detenho nada do assunto e acho que todo mundo vai prestar atenção em mim sobre aqueles 727 números lá. Cara, ninguém vai prestar atenção naquilo. Agora, se tu te permite a usar o corpo, manejar o teu tom de voz, às vezes falar mais baixo, falar mais alto, falar com empolgação, que isso muitos jogos trazem para te conectar com as pessoas de uma forma diferente. Isso o palhaço te conecta de uma forma diferente. E aí o que que acontece? Nossa, parece que o tempo passou voando. Por quê? Porque tu te permitiu a te conectar com as pessoas de uma forma diferente, usando a tua voz e o teu corpo. Olhe para o público que tu está indo dar conversar, por exemplo. Essa semana retrasada, eu fui dar fazer uma conversa sobre a galera que está entrando no mercado lá no escritório onde eu trabalho, tá? Todo mundo sentado. E aí uma pessoa olhou para mim e disse assim, tu quer um banco? E aí tem aqueles banquinhos mais altos, assim, de cozinha, sabe? Na Copa. Eu falei com eles sentado. Por quê? Porque eles queriam vulnerabilidade. Eles não queriam o líder do escritório de pé. Eu ia usar um termo que eu não posso usar aqui, que já não, agora que está gravado, não posso falar cagando regra, fica feio. Né? Eles não queriam um líder dessa forma. Eles queriam um líder vulnerável, sentado com eles, conversando. Inclusive o corpo, às vezes tem que saber se tu vai conversar com o teu time e é uma roda de conversa, se é tu sentado também, ou se tu tem que estar na posição de liderança naquele momento, depende da situação. E aí a voz, o corpo ajudam isso. A Ana, a minha esposa, que também hoje estuda carreiras e coisa, fala que ela tinha um colega de trabalho no antigo local que ela trabalhava. Quando ele virou gestor, ele falava que ele botava a cadeira da pessoa mais baixa e o ar-condicionado gelado em cima para a pessoa se sentir mal. Tipo, gente, que isso? Sabe? Não, cara, como é que tu te entrega para uma pessoa com entonação de voz? Ontem mesmo tive uma conversa difícil com um colaborador que está passando por uma situação difícil com a irmã. Cara, como é que tu usa o teu corpo a teu favor? Né? Como é que tu usa a tua voz? Cara, eu não vou falar com essa empolgação que eu gosto de falar com uma pessoa que está passando por isso. Mas aí eu preciso entender cada momento, como que eu me conecto com o time que eu preciso motivar
com um time que eu preciso falar de uma forma mais naquela situação, que é uma situação complicada com uma pessoa, como é que eu trago isso para o meu dia a dia? E o palhaço ensina muito isso, tá? Como é que eu me conecto com o adulto e com a criança? São públicos diferentes. Então, isso às vezes é muito louco. E aí, quando, não sei se alguém aqui que está aqui conosco, que é de Porto Alegre, foi no circo agora do Marcos Frota. O Potato, cara, ele é muito bom palhaço. E ele faz uma brincadeira que ele tira alguém da plateia ali, coisa. Tem dois momentos que ele faz isso. Cara, tu nota a pessoa que quer entrar no jogo, como a gente diz. Por quê? Porque essa pessoa está vulnerável. Porque ele criou a circunstância. Será que no nosso trabalho a gente cria a circunstância? Ou às vezes a gente está com um grupo e pede uma. Ah, quem gostaria de dar uma opinião? Ninguém dá. Será que eu, como líder, abri realmente esse espaço ou só quero que as pessoas falem? Então, o quanto eu me permito a usar o corpo, usar a fala, inclusive para me conectar e me comunicar de uma forma melhor. E eu estava pensando também o quanto os próprios princípios, a gente falou dos princípios do palhaço aqui, tu destacou, e os próprios princípios do improviso também nos apoiam e a trazer consciência de como que a gente entra num espaço, né, entendendo o contexto. A gente pode usar jogos para criar mais energia, como tu trouxe aqui. Se a gente vai entrar numa sessão de brainstorming, a gente quer lá fomentar um programa de geração de ideias, muitas vezes isso chega para a gente. E como que a gente prepara esse espaço, né? Então, entendendo lá, buscando lá atrás, né? Quando a gente fala de emoção, o quanto a emoção ela é uma reação química, fisiológica, e que ela pode ser provocada, né, ela é despertada a partir de um estímulo externo, e esse estímulo externo ele pode vir a partir dos jogos, inclusive, né? Então, nos princípios, a gente pode ser para um lugar de mais reflexão, então um jogo mais calmo, de percepção, de como que eu impacto o meio, então a gente joga muito para poder trazer essa percepção, né? Como que é a minha interação com o outro, e aí os princípios trazem para a gente, né, o Sinhê que tu trouxe aqui, que é talvez o mais essencial deles, mas tem outros princípios que a gente usa nos jogos e que a gente traz consciência, né? Então a gente joga sem saber deles, depois joga sabendo e como isso impacta a nossa percepção da gente mesmo e da interação com outros. Eu queria que tu pudesse citar quais são os outros princípios que a gente traz no improviso e que a gente traz para o mundo corporativo também. Olha, tu tem que me ajudar a lembrar o sete de cabeça agora. Flexibilidade. Eu acho que esse, para mim, é um que pega muito. E aqui eu vou te convidar para te ir costurando comigo o sete. Cara, o sim é fundamental. Flexibilidade, né? A questão da flexibilidade, eu acho que é muito legal a gente ser mais flexível. Me lembro agora, me deu um branco, me ajuda. A gente fala de aceitar o erro também, né? Que eu acho que é algo Aceitar o essencial. erro. Quando a gente fala, né? Quando dizer sim, ter né, o nosso sim, a flexibilidade, a aceitação do erro também, eu acho que é algo que importa muito e que eu destacaria por aqui, né? Que a gente poder. Construir aquilo a partir daquilo que a gente recebe, né? Então, nos jogos a gente faz muito isso. Quando a gente joga em grupo, ou em dupla, ou em trios, como a gente faz essa construção lá que tu bem trouxe nos nossos jogos, do Uni e do Unité, da gente poder se permitir individualmente se conectar e depois se poder se expor num grupo pequeno para depois ir para o todo, né? Da gente ser flexível, da gente se permitir errar. Como que eu lido com o meu próprio erro? Eu acho que isso é uma das coisas essenciais da gente experimentar coisas novas também, né? Então a gente fala, mas tem que, nada tem que, mas e por que não, né? Então a gente também se permitir, eu acho que é muito nesse lugar que a gente traz para o escopo de comunicação. E eu acho que o essencial é a gente poder se divertir, né, Gus? A gente fala muito disso no mundo do trabalho, né? A gente vai para atividade que aquilo tem que ter diversão. Diversão no bom sentido, né? Não de ser uma coisa leviana, mas que a gente tenha prazer, como tu falou, da hedonia, enquanto a gente realiza uma tarefa. E aí, fazendo uma conexão com isso, né? Como que a gente traz o humor para o mundo do trabalho, né? O humor também é força de caráter, né? Quando a gente fala lá da psicologia positiva e das nossas virtudes e forças de assinatura, a gente tem humor, eu e tu, nas nossas forças de assinatura. E como que a gente traz o humor e a psicologia positiva mostra que as emoções positivas ampliam o nosso repertório cognitivo também e aumenta a nossa resiliência no mundo do trabalho, né? Então, no trabalho, o humor não significa de forma alguma falta de seriedade, mas ele é muito mais sinônimo de leveza, né? Para que a gente possa lidar com a complexidade. E aí tem alguns memes que falam, né? A gente vai ganhar a mesma coisa no fim do dia se a gente trabalhar sorrindo ou brigando, né? Então, claro que isso não é descontextualizar e não é permitir.
estressores desnecessários, mas que a gente possa ser leve. Então, a gente sabe de alguns estudos de Gallup, por exemplo, que indicam que as equipes que cultivam interações positivas no mundo do trabalho são mais produtivas e engajadas. E aí, eu queria que a gente pudesse falar nesses minutos finais sobre qual que é o papel do humor na comunicação do dia a dia, né? E a gente beira aqui me dei conta disso agora, o quanto o humor tem que ter um cuidado para que a gente não escorregue em humor que não faz mais sentido no mundo atual, né? Em que a gente cuide das questões de inclusão, de diversidade, de ter uma comunicação que não ofende, que não agride o outro, né? Mas como que a gente pode usar o humor sem parecer superficial e sem desrespeitar alguém no mundo do trabalho? Tu sabe que existem alguns estudos, né, que falam que equipes que usam, né, de uma forma saudável a questão do humor são inclusive mais produtivas. Existe estudo que fala que o uso do humor aumenta a saúde e diminui o estresse. Então, normalmente, pessoas mais bem-humoradas são menos estressadas, né? Existe a questão também que um sorriso, um simples sorriso, tá, gente? Se algum momento, hoje de manhã, pelo menos a Falha, eu já vi dando alguns sorrisos ali. Teve algum momento que a Fá sorriu, ela gerou uma excreção, esse termo é horrível, né? Uma excreção química no corpo que gera um relaxamento muscular de até 45 minutos. Então, às vezes, cara, tu fazer alguém sorrir através do humor, tu gera uma sensação de bem-estar na pessoa. Vocês se deram conta de quanto isso é louco. Simplesmente tu fazer alguém sorrir, e aí a Ali trouxe muito bem, tá? Gente, usar o humor no ambiente de trabalho não significa que estamos fazendo stand-up o tempo todo, tá? Não é para fazer piadinha. Ah, o fulano é. Não, não, não. Não é o tiozão do pavê, é pavê. Não, não é isso. Não é isso o humor no trabalho. O humor no trabalho é criar um ambiente psicologicamente positivo. Humor no trabalho é trazer coisas, trazer falas, conversas que gerem um ambiente saudável, e não o contrário. Eu acho que isso a área trouxe bem, tá? A questão do riso, né? O aumento de produtividade, então isso eu acho que é muito legal. Equipes engajadas onde o humor está presente faz muito bem sobre isso e aceitar, às vezes, alguns tipos de brincadeira que elas não passem o limite, isso é bom, né? Para quem me segue no Instagram, por exemplo, cara, eu sou o cara, por exemplo, que um dos assuntos que mais se fala no Rio Grande do Sul, dupla Grenal. Eu passei a semana inteira incomodando que o Inter ia virar o jogo com o Flamengo e não sei o que lá. Cara, eu cheguei para trabalhar, minha mesa estava cheia de papel picado. É óbvio. É óbvio que eu me permiti, ou seja, eu como líder naquele momento ali, eu me permitia me vulnerabilizar a também ter o humor e a brincadeira. Então, esse tipo de coisa nos gera conexão. Esse tipo de coisa nos gera proximidade. E aí a gente, às vezes, tem essa dificuldade de se fortalecer. O humor fortalece relações no trabalho, né? Pode ver qual é o colega que tu gosta mais, às vezes, de estar próximo. O colega bem-humorado ou o colega ranzinza? A gente gosta de pessoas bem-humoradas na nossa volta. A gente gosta de pessoas alto astral na nossa volta. Então a gente entra também na questão de fortalecer relações. Qual é o professor da escola que a gente lembra? O professor que era bem-humorado ou o professor. A gente lembra também do mal-humorado. Mas qual é o que a gente gostava do bem-humorado? Por que que a gente chega um momento. E agora eu vou entregar minha idade aqui, gurias. Vou entregar minha idade. Quando a gente fazia segundo grau, era chato. Aí a gente ia fazer cursinho e adorava. Porque o professor do cursinho era divertido. Porque ele usava humor para dar aula. Ele ensinava a mesma questão das mitocôndrias com uma musiquinha bem humorada. Enquanto que na escola a gente tinha que decorar. Humor, gente. Humor. Por que que a gente gosta quando a gente vai numa palestra, quando a gente vai num evento, que o palestrante é bem humorado? Porque nos gera conexão. Então, tudo isso vai nos gerando e vai nos desencadeando situações que fazem com que a gente seja, de certa forma, nem seja, né? A gente tenha, de certa forma, uma melhor comunicação. Eu adoro quando 99% das empresas
chamam a Fale ou chamam algum consultor e olham e dizem assim, qual é o principal problema de vocês? Comunicação. Tá, todo mundo tem esse, tá? E que bom que tem, né, gurias? Vocês têm trabalho aí pro resto da vida, né? Porque toda empresa vai ter problema de comunicação. Mas existe gatilhos para a gente melhorar, só que as pessoas precisam. E aí o humor entra muito nessa seara, tá? O humor hoje, para mim, se eu fosse resumir, assim, coisas que são fundamentais, eu botaria lá os princípios do palhaço e a questão do humor, tá? Então, o quanto é importante esse humor para a psicologia positiva para a gente ir para um outro ponto que as gurias têm puxado muito, tá? Humor, ambientes onde se permite um humor saudável, eles são mais felizes. E aí a gente começa a falar em felicidade no trabalho e a gente entra em uma outra seara que vai ter no Talks também. Então, tipo assim, opa, peraí, um ambiente bem-humorado, ele é mais feliz. Mas eu quero que a minha empresa vai lá, vou fazer o curso do Feliciência com a Ali, não sei o que lá. Tá, mas é um lugar que todo mundo tá baixo astral, né? É quase Xuxa contra baixo astral, aquele filme lá da Xuxa. Não rola. Ambiente feliz, automaticamente eu vou olhar para essa seara do humor também. E, e a gente vai aí se encaminhando para o final desse bate-papo, e aí, assim, para a gente resgatar, existem então os princípios da improvisação que a gente vai poder praticar e retomar lá. Eu já estava com saudade de fazer encontros presenciais para isso, né? E a gente fala da infinidade de jogos, né? Porque tem até um livro que a gente usava de referência, né? Que falava de 40 jogos para aprender a improvisar, mas a gente sabe que tem mais de, sei lá, 1.000 jogos disponíveis. A FAS sempre traz esse número também, né? E a partir dos jogos a gente poder desenvolver habilidades que a improvisação traz de escuta, porque não tem como estar presente e colaborar com o outro sem escutar. Então, escuta, colaboração, trabalho em equipe. E aí, quando a gente faz essa conexão com o mundo do trabalho, tem a ver com desenvolver habilidades essenciais para a gente, né? Então, de comunicação, de autoexpressão, de trabalho em equipe, de tomada de decisão, de raciocínio rápido, que a gente treina bastante também nos nossos jogos, né? Então, a ideia é que a gente possa olhar para a improvisação uma forma prática, né? Um guia para a gente poder estar preparado para encontrar soluções para problemas inesperados também, né? Então, a gente poder treinar, se preparar, se desenvolver, traz muita percepção da nossa qualidade de presença. Então, a gente falou aqui hoje sobre vulnerabilidade, que é tema essencial já no mundo do trabalho, sobre improviso, sobre presença e o quanto isso é necessário em todas as nossas relações, em todos os nossos contextos, né? Sobre o uso do corpo, porque o corpo fala, né? Livro lá do início, do meio do século passado, já quando a gente estudava na faculdade, que segue já com 80 edições, o corpo fala aí, trazendo essa percepção, quando a gente fala também do humor, como a gente estava falando até agora, né? Então, tudo isso mostra que a comunicação vai muito além de uma técnica, né? Que a comunicação passa por postura, por mentalidade, por disponibilidade para o outro, né? Então, Gus, para a gente encerrar, eu queria que tu pudesse, né, deixar um convite prático para quem está com a gente agora ou para quem vai assistir depois. O que eu posso começar a fazer hoje para me comunicar com mais presença e com improviso? O que seria essencial aí para a gente trazer? Ali, eu podia agora não me vulnerabilizar e dizer assim, eu vou trazer 7 hábitos que vocês têm que praticar. Gente, eu fui lá catar para não deixar de falar os 7 hábitos do improviso. Então, esse é o meu segundo convite para vocês. Primeiro, sim e, tá? Que é a questão do sim, do aceitar a ideia. Não precisa ser o filme do Jim Carrey lá, tá? O Sim Senhor, que ele aceitou tudo. Não precisa ser aquele filme lá, não, tá? Mas aceitar mais as propostas, as ideias, ouvir mais. Segundo, ser mais flexível, ou seja, seja flexível. Seja flexível. Te permite, no meio do negócio, cara, realmente me deu um branco, eu não lembrava os 7 hábitos. Cara, fui lá, catei, 1 minuto, tá aqui no celular, pronto, resolvi. Então, seja flexível e não se chicoteie tanto, tá? Segundo, esteja presente. Cara, agora que eu olhei para cá e vi que já passou 50 minutos. Meu, por mim a gente ficaria a manhã inteira aqui falando. Esteja presente. Faça tudo o que tu for fazer presente, com presença, com entrega, com tô aqui pleno. Próximo, experimenta. Experimentação, a Ali falou. Eu acho que os jogos têm muito disso. Leva para tua empresa. Cara, vou contratar o Gus e a Ali, vou levar a Ali e a Fá, vou levar a Ali e a Dani, não sei, mas faz pelo menos uma vez na tua empresa uma oficina de jogos. E agora que é um convite comercial mesmo. Faz pelo menos uma vez isso. Tu vai ver o quanto as relações com as pessoas vão mudar. Cara, é da água pro vinho, assim, experimenta.
Experimenta algo novo hoje. Faz algo novo hoje na tua vida. Faz o caminho que tu ia todos os dias para casa. Pega um caminho diferente hoje e vai por outra rua. Experimenta, faz algo novo. Próximo. Segue a tua intuição. Quantas vezes a gente tem medo de seguir a intuição e fica aquela coisa, ai, será que eu faço? Será que eu devo? Cara, os jogos de improviso e o palhaço não tem isso. Se ele tá com vontade, ele vai lá e faz. Se não deu certo, faz parte. Aceita. Muitas vezes a gente não vai acertar tudo. Esse, para mim, eu vou deixar, o sexto eu vou deixar por último, que eu acho que resume muito do que a gente está falando. O sétimo é ouse falhar. Ouse. Ouse falhar. Ouse. E quando a gente falha, a gente se vulnerabiliza. Quando a gente se vulnerabiliza, a gente cresce. Muito simples. Ouse falhar. Ouse fazer as coisas de uma forma diferente. E o último, para mim, que talvez dos hábitos da improvisação é o que mais se conecta com o palhaço, é fazer o outro se sentir bem. Faz alguém se sentir bem hoje. Como que tu faz, Gustavo? Sei lá, meu, oferece um café pro colega. Levanta. Ai, Gustavo, agora a gente está praticando psicologia positiva aqui no escritório. Aqui aí a gente tem mindfulness, a gente tem sessão de yoga e não tem o quê. Tá, mas tu não oferece nenhum café às vezes pro teu colega. Cara, hoje do nada, quando tu for pegar um café, olha pra pessoa que tá na mesa do lado e diz assim, quer um café? Mas tu vai ver que as pessoas bugam. Tá, Gustavo, mas isso é do trabalho. Quando tu entrou hoje no prédio onde tu trabalha, tu deu bom dia pro porteiro? Passa a dar bom dia pro porteiro. Faz a outra pessoa se sentir bem. São essas pequenas coisas que fazem a gente mudar a forma de ver a vida. E aí a gente passa a se comunicar melhor, a gente passa a usar o palhaço introjetado o tempo todo no nosso dia a dia. Cara, recapitulando os hábitos, sim, seja flexível, esteja presente, experimente, siga a intuição, ouse falhar e faça o outro se sentir bem. É fácil. E aí o convite principal para vocês é, cara, participem de uma oficina de jogos. Ah, eu não quero levar ainda para minha empresa, acho que o time lá não é preparado. Vai tu. Eu lembro quando a gente tinha, faz tempo que eu e a área a gente tem falado nisso, trazer de volta o Improlab que a gente fazia. Cara, vai lá no Talks, o final vai ser jogar, vai ser te permitir. Então é isso que a gente quer convidar vocês a se permitir um pouco mais. Então esse é o meu convite é esse de se permitir a olhar o mundo com esses outros olhos. Quero conhecer a oficina de jogos, como eu faço, vou deixar meu contato aqui para a gente conversar. E eu acho que tu trouxe, né, Gus? Eu acho que os princípios guiam de forma consciente as nossas práticas de conversa, de comunicação, de relação no mundo do trabalho e no mundo fora dele também nas nossas outras relações. E a gente pode escolher um desses convites que o Gus fez e praticar e ver qual que é a diferença que isso faz ao longo do nosso dia, né? Quando eu ponho em prática me permitir falhar, ou quando eu ponho em prática conscientemente ao longo do dia de hoje, fazer o outro se sentir bem, que pode ser a partir de uma escuta, de um não julgamento, de não interromper aquela pessoa, e aí ver qual é o impacto disso no final do dia para o outro e para ti mesmo, né? Então, eu acho que são coisas simples, mas essenciais que vão sendo deixadas para trás e que impactam o mundo do trabalho. Então, queria agradecer aí quem esteve com a gente presencialmente, quem se inscreveu vai assistir depois, especialmente ao Gus, pela nossa conversa. E dizer que a gente vai estar aí divulgando os próximos encontros desses warm-ups aí online. A gente já fez um recentemente com a Cíntia, que estava aqui conosco também. Hoje com o Gus, a gente ainda tem alguma programação até o dia 8 de outubro. As inscrições já estão correndo, né? A gente está no segundo lote. E a gente se vê no dia 8 de outubro para poder vivenciar na prática esses jogos de improviso aplicados ao ambiente corporativo. Então vai ter muito mão na massa por lá. Obrigada, Gus, Fá e demais que estiveram com a gente. Beijos, um ótimo dia. Ótimo dia para vocês, gente.